quando você faz a selagem ou o ensaio, está disponível no site, a partir do momento em que você faz o ensaio, o posto informa isso no sistema dele, fica disponível para você um certificado. É você quem tem que imprimir. Você vai no site, você imprime o provisório após a selagem. Mas quando você faz o teu ensaio, tu recebe um certificado, mas ele é provisório. Não, justamente, alguns postos do ensaio não estão dando o provisório, que o certificado oficial... Não, mas é você que entra no site e... Não, o oficial eu mesmo retiro. Inclusive, toda a nossa empresa em geral, a gente pede para estar retirando. Isso. Mas o que não está acontecendo é o posto de ensaio está emitindo o certificado provisório. E eu já a empresa está tendo muito problema com isso. O provisório realmente é para são outros casos, né? Não é no caso do termo da leitura. O que pode fazer? Sair com o veículo na rodovia e demonstrar a GRU paga que o ensaio foi realizado e está aguardando o certificado. Olha só, no caso, a taxa paga GRU, o que acontece? Eu sou lá do Espírito Santo, eu vim de lá só para estar comentando isso aqui. Eu sou responsável por pagar todas as GRU. Eu pago uma GRU lá no Espírito Santo para fazer um carro em Recife, em Pernambuco. E a guia fica comigo. Ou seja, automaticamente entra no sistema de vocês, o pessoal lá da autorizada entra no site, opa, tá pago, então efetua o serviço. E não libera o certificado. Estou com problema no sistema, problema na rede. Sim, com certeza, nem sempre tudo vai funcionar 100%. A nossa ideia é já tudo online, mas estamos trabalhando para isso, né? Justamente. Aí o que acontece? Eu já tive carros, assim, de fazer o serviço e contar com outras pessoas para retirar o certificado oficial. Eu já peguei carro que tinha feito serviço no início do ano, fazendo essa relação, que foi feito no início do ano e até o presente momento não saiu o certificado oficial. Inclusive já tem ligado várias vezes para vocês mesmo no Rio Grande do Sul, questionando que alguns postos de selagem estão fazendo um serviço, estão dando provisório e depois não estão lançando o certificado oficial no sistema. Desculpa teu nome? Sergiano. Casos pontuais a gente tem que tratar realmente, a gente tem maior interesse em resolver, mas assim, o procedimento padrão, né, o próprio usuário ou a empresa entra no site e retira o certificado. Se houver uma abordagem, né, tanto de trânsito ou do Inmetro, do órgão delegado, nesse período que não tem certificado, basta comprovar que foi realizado o ensaio e, sim, isso vai ser analisado, né, com certeza, e o resultado do ensaio, se ele foi aprovado, com certeza não haverá infração. Se ele for reprovado, e aí sim, então considera uma infração. Justamente, como você falou anteriormente, nós comentamos, não é necessário o certificado por enquanto. O porte obrigatório, não. O porte obrigatório. É necessário o selo. Isso. O carro está lacrado. Os 3 selos no tacógrafo e tem o equipamento no sensor da caixa de marcha. Isso. Agora eu pergunto, o grande problema que nós tivemos também em relação ao selo é a soltura. Já enviamos vários processos à empresa, para o Inmetro pedindo um selo melhor. Por quê? Teve carro que eu fiz serviço de selo de manhã, quando ele chegou até a garagem eu fui fiscalizar. O selo já estava soltando. E foi pedido a melhora desse selo. Nesse caso tem uma ótima notícia para te dar, então. Nós assinamos um contrato segunda-feira passada com um novo fornecedor, com requisitos mais rígidos, em relação à adesividade e à durabilidade, né, desse selo. Então, acredito que a partir do final do mês, a gente vai começar a disponibilizar e a gente vai ter resolvido esse problema. Eu até liguei para cá, para o Rio Grande do Sul, eles comentaram, até o final do ano vai ter um novo lacre. Até o final do mês. Mas eles falaram comigo até o final do ano. Mas aí eu pergunto, e os carros que eu estou fazendo esse mês? Nós temos uma frota de 1.200 carros, com 962 operantes, e rodando na pista. Ou seja, o carro que eu fiz mês passado vai estar utilizando aquele lacre ruim. Ou seja, se não perdeu, até mês que vem vai perder. Ou seja, tem carro na empresa que eu já fiz serviço 5 vezes. O carro, o TCO 1318, eu não tenho tanto problema. Por quê? Fica preso. Mas o MTCO, que é o TCO digital, fica exposto. Qualquer coisinha, ele sai. O carro vai, pega poeira, vai entrando, vai solta fácil. E esses carros que eu já fiz, eles vão fazer um recal deles, vão ser levados até autorizado para colocar um novo lacre, ou se eu perder esse lacre, vou ter que pagar tudo novamente? Não é necessário pagar. Acho que o Anísio pode falar um pouco mais sobre isso.
Na verdade, assim, quando você detectar esse tipo de problema, basta você conversar conosco, pode conversar direto com Porto Alegre, que a gente instrui o posto de selagem para que a gente altere, digamos, troque essa selagem. Porque se comprovado que realmente é um problema do selo, não tem por que você estar pagando novas taxas, não existe. A taxa ela é para um ensaio que tem uma validade de 2 anos. Se não houver nenhuma interferência no instrumento nesse período, não há por que você fazer um novo ensaio. Obviamente que a gente conhece esses problemas, como a Camila já falou, esses selos devem estar entrando em uso a partir de agosto, que é o nosso tempo limite, início de agosto. Mas aquilo que já está aí, não tem como a gente fazer um recall disso pela quantidade. Deve ser alguns milhares de selos, e hoje é um pouco difícil a gente tratar isso, porque ele vai ter que voltar cada um ao seu posto. Mas se houver algum problema dessa natureza, converse conosco. Você tem os nossos telefones e e-mails do Inmetro no Rio Grande do Sul, da área que está tratando desse assunto, que a gente resolve de uma maneira tranquila. Ok, então. Então, no caso, vamos ajudar o MTCO, que seria o digital. Todos eles possuem três selos. Ou seja, o da frente perdendo o da frente. Ou seja, já levei várias multas, a empresa já levou várias multas por causa disso. Soltando só aquele lacre da frente, eu posso levar até um posto autorizado e mostrar a eles, os outros dois estão aqui colados. O que soltou foi o da frente. Sim. Eu necessito que vocês coloquem novamente. Pode ser feito isso? Pode ser feito isso, e se ele tiver alguma dúvida, eles contatam conosco. Porque todo esse processo, a empresa tem pagado uma nova... Quando eu chego numa autorizada, amigo, eu perdi o lacre da frente, não, vou ter que pagar tudo de novo. Ou seja, não é assim. Está sendo cobrado. Não é assim, mas infelizmente está sendo cobrado. Está sendo cobrado. Não é amparo, né? Nós temos o edital, né? O 01 agora vigente, é o 01 de 2011 vigente. Não há amparo para cobrança da selagem na primeira etapa, né? Então seria a fixação da marca apenas, não há possibilidade de cobrança. Até há uma demanda grande pelos postos que passa a ser cobrado, mas nós não há autorização para essa cobrança. Mas então então a gente tem maior interesse que realmente nos comunique, nos informe, para a gente tomar providências. Nós temos diversos questionamentos, a gente abre processo administrativo, solicita informação do posto, credenciado, né, encaminha para a área jurídica para parecer, já aplicamos diversas advertências, há a possibilidade de rescisão também do contrato, pegar um contrato com o posto credenciado, então, não cumprindo as normas do edital, enfim, a legislação pertinente, há a possibilidade de rescisão. Então, a gente tem maior interesse em ser informado. No anexo 7 do edital, fala sobre o lacre do sensor da caixa de marcha. Inicialmente, se perdesse aquele lacre ali também, que alguns mecânicos não sabiam, pegavam o lacre, trocavam o sensor e jogavam fora. Estavam cobrando. Aí eu consegui falar com eles, convencer a eles, que eu liguei para o Rio Grande do Sul, que não deviam cobrar. Pararam de cobrar. Não estão cobrando mais. Tem aquelas pessoas ainda que cobram taxa de 50, outros de 20. Aí falam, até de 20 até que eu concordo. É a manutenção. Não, eu vou ter que colocar outro lacre, vou ter que parar um mecânico, um funcionário para ir lá debaixo do carro, colocar. Ok, é a mão de obra dele, mas tem alguns setores que estão cobrando uma taxa de 50 a 80 reais, que seria o preço para estar fazendo a lacração. Não há previsibilidade no edital, como eu te falei. E esses casos, né, a gente tem que ser informado e tratá-los. Que ali no edital fala que não deve ser cobrado. Não. Então, já fica certo aqui que eles não... Caso eu perder o lacre da frente, que fica ali no MTCO, eu retirando o TCO, mostrando a eles que possuem os outros 2 lacres, eles não devem cobrar valor algum. Isso. Ok. Outra relação que eu queria aproveitar e perguntar o problema que nós temos tendo muito em relação à velocidade. Ou seja, quando o carro vai fazer um ensaio ali no rolo ali, o que acontece? O carro atinge velocidade de 50 km a 52 km por hora. Ou seja, o mesmo que tem que estar na máquina, tem que estar no veículo. E o que está acontecendo muito com a nossa empresa é quando os carros saem de lá, quando atinge a velocidade de 80 a 90 em local permitido, os TCOs estão vibrando muito, ou seja, está dando muito divergência no disco ou no intercowl. Por quê? Quando faz o ensaio ali, fica certinho, porque o carro não tem vibração, tem aquela vibração de 50 km por hora. Ou seja, um carro na vibração de 50 km por hora não é a mesma vibração quando ele está a 90. E isso está interferindo muito mesmo nos nossos carros. Que o carro marca, ali, na hora que faz o ensaio, marca uma coisa, quando ele sai para a pista, marca outra. Aí estão tendo que tirar um carro de um setor para o outro.
E a minha pergunta é o seguinte em relação a isso. Eu fiz um carro aqui em São Paulo. O carro hoje se encontra lá em Pernambuco. Eu posso pedir garantia lá em Pernambuco desse carro ou tem que trazer ele de lá para cá para fazer o serviço? Garantia de? A garantia para revisar o tacógrafo novamente, porque ele não está marcando corretamente. Não, é do posto de ensaio que foi verificado, que foi onde ele foi ensaiado. Eu não posso pedir garantia, então, lá em Pernambuco. Eu tenho que trazer o carro novamente aqui para essa. Ele não funciona como uma rede. Não, os postos são privados. São privados. São postos privados, individualizados, enfim, com contratos específicos com o Inmetro, cada um. Não há somente nos postos do Inmetro, né? Daí no posto do Inmetro, lá do delegado, aí teria uma, digamos, uma unificação, uma descentralização pelo Inmetro. Só complementando aqui. Quando você fala que numa velocidade maior você tem uma vibração maior que vai interferir nessa indicação, na verdade, quando se faz um ensaio de aprovação de modelo desses instrumentos, eles têm uma margem de erro considerada. E que é justamente por causa desse tipo de acontecimento, tipo de interferência, incerteza de alguns componentes externos que vão trazer essas incertezas para o instrumento. Então, há já uma margem de erro em que, num ensaio que nós fazemos de leitura do disco, se está dentro daquela margem, para mais ou para menos, ele é aprovado. Então, não tem grandes problemas com relação a isso. Isso é um problema de ajustes, é um problema mais técnico do próprio posto com relação ao conhecimento daquele instrumento, ou talvez ele não esteja avaliando todas as variáveis que podem influenciar nisso, talvez ele esteja... Porque o ajuste que ele vai fazer nesse veículo, principalmente DW, ele tem como fazer isso, ele tem como ajustar. Casos pontuais a gente precisa saber e tratar, enfim, especificamente. Não adianta a gente ficar, né? Tem que conhecer o caso concreto. Bom dia. Meu nome é Renato Bonfim, eu represento a Pancari, a área de projeto e gerenciamento de risco. Eu gostaria de dizer que nós compartilhamos aí da preocupação com o cenário de acidentes, né, no transporte rodoviário de cargas, e que nós entendemos a lei como um fator positivo para o controle desse cenário, tá? Mas eu gostaria de observar que os mecanismos de controle, eles estão relacionados ao veículo, não é isso? Quando nós falamos do tacógrafo, uma tecnologia de controle relacionada ao veículo. E quando nós olhamos para a questão do motorista, nós falamos de papeletas, diário de bordo, enfim, e ficha do autônomo, não é isso? Eu gostaria de saber de vocês, como vocês enxergam essa questão. Nossa percepção é de que é um modelo de controle frágil, né? E em paralelo a isso, nós temos hoje tecnologias que podem suprir a questão do controle do motorista, que, afinal de contas, é o grande fator de mudança, né? Nós entendemos que o grande fator para mudar o cenário de acidentes é o fator humano. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso. A dificuldade da nova legislação, uma nova cultura, né? Mas o que a gente tem visto no país nos últimos anos é uma chacina nas estradas, né? Então, eu acho que a legislação ela vem como essa resolução do CONTRAN, tanto a 405 quanto a 406, ela vem a dar maior segurança, né, ao cidadão, ao próprio usuário, né, ao motorista, que muitas vezes a gente participa de diversas reuniões em todo o país, eles se sentem marginalizados, mas nós não somos culpados por tudo. Não, claro que não. Mas a gente, como o Estado, tem que prover a segurança, tem que dar condições, né, de segurança, tanto para o motorista quanto para o cidadão que está transitando na rodovia, né, de forma não remunerada, né. Então, eu acho que a legislação, no primeiro momento, ela assusta, pode parecer complicado, mas acredito que alguns ajustes vão acontecer, né. E talvez a questão do GPS, né, possa ser um futuro próximo utilizada, mas no momento realmente é necessária essa mudança de cultura, essa mudança é o Estado prover segurança. Sob o ponto de vista da fiscalização, acho que a grande inovação é que hoje a legislação nos permite enfocar a fiscalização no condutor, né, no tempo de descanso dele. As condições
adequadas para o condutor executar um bom trabalho quando profissional, né, dentre elas, obrigatoriamente, o tempo de descanso deve estar presente. Então não é só um veículo com qualidade, com todos os equipamentos necessários. Fiscalizar o tempo, para fiscalizar o tempo de descanso, as condições físicas e psicológicas do motorista, é o primeiro mecanismo de fiscalização que nós temos hoje, que a legislação nos confere. Fora isso, a gente tem outras formas de fiscalização voltadas ao condutor, por exemplo, a questão da alcoolemia, né, do uso de outras substâncias psicoativas. Isso tem sido cada vez mais intensificado e estudado no nosso país. Agora, eu acho que há um princípio. Nós temos, então, a legislação nos trouxe essa possibilidade de mudar o enfoque da fiscalização. E muito importante essa observação que o senhor fez, de exatamente mudar o foco, não só do veículo, dos equipamentos obrigatórios, das condições de segurança, pneus, etc., não, mas a preocupação com o condutor. Tá? Então é a primeira grande inovação que nós tivemos e que nos permite observar isso e aplicar sanções, sejam administrativas ou penais, pela inobservância. Mas ela já tem esse condão, esse aspecto de nos permitir isso. É um avanço. Muito obrigado. Só para enfatizar um pouco mais a questão, a grande preocupação é com o intervalo, aquele intervalo dentro das 24 horas, né? Perceba o seguinte, o motorista hoje ele é um recurso escasso, o motorista profissional é um recurso escasso no mercado de transporte de carga, né? E a nossa temeridade é de que nós tenhamos um controle bastante rigoroso e eficaz com relação à frota de veículos, né? Mas que esse controle não se estenda ao motorista, que ele possa, por exemplo, trocar de veículo, assumir a direção de um outro veículo, né, sem fazer esse descanso das 24 horas. Olha, eu estou na rodoviária há 22 anos e não é segredo para nós aqui. Nós fazemos operação Acorda do Caminhoneiro, principalmente nessa época do ano, que tem muita serração. Então, a preocupação em si, nessa operação específica, não é nem tanto quanto aos equipamentos do veículo em si, é principalmente com o condutor. 10 minutinhos, 15 minutinhos que ele fica parado conosco ali, num bate-papo, olhando o caminhão, perguntando coisa da viagem dele, reunimos 3, 4, 5 caminhoneiros juntos ali, numa troca de ideia, ele fica 20 minutinhos parado com a gente ali e pode rodar mais um tempo tranquilo. Então, a preocupação em si é com o condutor, sim. Alguns pontos da legislação, com certeza, vão gerar dúvida, vão gerar um certo problema no começo e vão ser objeto de consulta. O que pode ser feito? Dá para burlar a legislação? Dá sim. Com certeza dá. Aí que entra principalmente a responsabilidade da empresa e do próprio motorista. Se eu não tenho condições de andar, eu posso mudar de caminhão, eu posso mudar de disco, posso. Para fiscalizar, eu vou ter que me basear o quê? Em 3 formas. Tacógrafo, a papeleta ou a ficha. Na falta do tacógrafo é que eu vou pegar os 2. Só que o ponto principal é a própria responsabilidade da empresa junto ao motorista para deixar ele consciente disso. Então, vai gerar problema no começo? Vai sim, com certeza vai. Alguns pontos aqui, se eu for trabalhar em cima da lei aqui, vai parar e vai ficar parado lá, em cima da lei. Vai gerar problema? Vai. Infelizmente vai no começo. Para que nós possamos aceitar, levar em consideração, vai ter que constar numa resolução. Daí sim, mas com certeza. É um início, né? Como eu falei, a mudança de cultura, né? Eu acho que é um start muito importante que o país dá nesse sentido. Para você ter uma ideia, tem empresa que vai no posto e pede muitas vezes para que certo segmento seja fiscalizado, de empresa, caminhões dele mesmo. O cara vai na empresa, no posto rodoviário e pede para parar alguns caminhões dele que vão passar naquele horário e tal, até para ver as condições do condutor. Eu posso citar uma aqui, que transporta madeira. Quer dizer, transporte é direto. O cidadão vai no posto e fala, dá para parar uns 3 caminhões meus aí, para ver como é que eles estão? Não o carro em si, mas o condutor, como é que ele está? Quer dizer, é uma preocupação, é um caso diferenciado.